Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje a semana 5 do PET 2 do segundo ano do ensino médio. Já vou direto para as questões, recadinhos ficam para o final. Então, questão 1 diz o seguinte: Yasmin gosta de ir às festas sempre utilizando looks diferentes. Por isso, nunca utiliza a mesma combinação de roupas. Então ela sempre monta looks diferentes, tá? E o look, se você for olhar aqui, ó, ele coloca, é composto por blusa, saia ou short ou calça e também por um calçado. Sabendo que ela possui 10 blusas diversas, então vou colocar com a mesma cor que eu coloquei da blusa aqui, tá? Então ela tem 10 blusas. Continuando, 3 saias, 4 shorts, 2 calças, 3 sapatilhas, 2 tênis e 2 sandálias. A quantas festas ela poderá ir utilizando somente essas peças, sem repetir nenhuma combinação? Então, a ideia que a gente vai utilizar aqui, isso é uma questão de análise combinatória, e nessa aula nós vamos nos limitar a utilizar o princípio fundamental da contagem. No que é baseado esse princípio? Considere que você tem uma sequência de decisões a tomar. E quando eu falo em sequência, realmente você toma a primeira, aí a partir da primeira você tem um leque de opções para tomar a segunda decisão, a partir daí para a terceira e por aí vai. No nosso caso específico aqui, nós temos que tomar 3 decisões, tá? Porque você se coloca no lugar da Yasmin, tá? Então, a Yasmin, ela tem que tomar a primeira decisão seria a blusa, tá? Então, ela tem que escolher uma blusa. Se a gente for conferir, ele disse que ela tem 10 blusas, então nós temos 10 opções, tá? Então, temos 10 opções de blusa. A segunda decisão que ela deve tomar é a questão da saia ou short ou calça. É a parte de baixo da roupa, né? Então, saia ou short ou calça. Então, opção de saia são 3, aí mais a opção de short, que são 4, mais a de calça. Isso aqui vai te dar um total de 9 opções. Colocando tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim. E aí ela tem a terceira decisão, que aí seria o calçado, né? Que aí no caso pode ser. Eu não vou nem colocar. Vou colocar calçado, que é o que ele nomeou lá em cima, né? Então vou colocar aqui, ó, calçado. Só que aí você tem que observar que ela tem 3 tipos de calçado. Ela tem 3 sapatilhas, 2 tênis e 2 sandálias. Num total de. Por que eu coloquei setinha aqui, né? Num total de 7 opções. Aí o que vai acontecer? Existe o princípio fundamental da contagem, tá? O que diz esse princípio, tá? A gente chama ele de PFC. Se você tem uma sequência de decisões a tomar, cada uma com a sua quantidade de opções para tomar essa decisão, para você poder tomar essas decisões todas em conjunto, basta que você multiplique os valores individuais para você poder conseguir chegar no total. Então funciona da seguinte forma: ela vai tomar uma decisão, tá?
que no caso ali é a blusa, ela tem 10 opções. Então, ó, ela teria aqui 10 opções. Para cada uma dessas 10 opções, ela tem 9 opções de saia ou short ou calça. Então pensa, se para cada uma ela tem 9 opções e você tem um total de 10 opções na primeira, você concorda então que eu teria 9 opções para a blusa 1, 9 opções para combinar com a blusa 2, 9 opções para combinar com a blusa 3 e por aí vai. Então, para cada uma das 10 blusas, ela tem 9 opções de saia ou short ou calça. Então você meio que teria 90 aqui, né? 10 vezes 9 combinações de blusa e saia ou short ou calça. Aí para essas 90 opções, para cada uma dessas 90 combinações que você faz, você tem 7 opções para poder utilizar no seu... Deixa eu colocar esse pontinho da multiplicação um pouquinho mais para cima aqui. Pera aí. E aí você passa a ter agora 7 opções de calçado para poder combinar com a sua blusa e saia, short ou calça. De forma que no seu total aqui, você vai encontrar 630 possibilidades. Então, isso daqui são as combinações exclusivas, tá? Então, é sem a repetição. Então, como você pode montar 630 looks, ela pode ir a 630 festas. Então, é Yasmin, né, que ela chama. Então, é com M no final? É. Yasmin poderá ir a 630 festas sem repetir, e vou usar a palavra bonitinha, né? O look. Não, então vai conseguir 60 festas sem repetir o look. E é isso que é o problema. Então, o PF6, pessoal, você analisa cada pedacinho e depois você multiplica tudo para poder chegar no total. Vamos olhar a questão 2, que é do Enem. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem, então vamos lá, vamos com calma aqui. Ó. Existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. Aí vem, ó, vou destacar roxinho aqui, ó. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo da casa. Em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Então você tem que perguntar qual objeto foi escondido por qual personagem em qual cômodo da casa. Todos os alunos decidiram participar. Estou selecionando errado, peraí. Então todo mundo ali resolveu participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Então, ó, você não pode repetir a resposta. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que um aluno acertará a resposta porque há. E aí ele compara o número de alunos com o número de respostas possíveis. Pessoal, é mais um clássico de você usar o PFC. Então, olha só. Vamos utilizar a mesma ideia que a gente usou no exercício anterior. Então, eu usei a palavra decisão, mas agora vamos contextualizar. Então, vamos considerar que a sua primeira resposta... É resposta, né, Thiago? A sua primeira resposta é na ordem que foi dada, né? Qual objeto? Então você tem que se perguntar qual que foi o objeto. Nós sabemos que para poder responder o objeto,
Você tem, como são 5 objetos, você tem 5 possibilidades de responder qual objeto que foi escondido, na verdade. A segunda parte da sua resposta, aí vão seguir a ordem que está lá, é o personagem, tá? Então, a gente tem que dizer qual personagem que escondeu o objeto. Então, aqui eu já passo a ter 6 possibilidades, tá? E a terceira resposta é o cômodo, tá? Então, eu estou usando a resposta aqui, mas eu não vou, eu vou trocar, porque no final ele pergunta a resposta. A resposta seria o completo, né? É para não confundir, né? Porque senão. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, vou colocar realmente as decisões. Vou manter a palavra decisão para não ter a controvérsia do termo ali depois. Então são 3 decisões que o aluno tem que tomar na hora de responder. A questão do cômodo, segundo o que foi anunciado aqui, são 9 cômodos, né? Então nós temos 9 possibilidades. Então é aquela história. O aluno vai ter que responder, ele vai ter que combinar essas três coisas que ele tem que responder. Então cabe aqui o uso do PFC. Então ele vai responder o objeto. Então ele tem 5 possibilidades para poder dizer o objeto. Para cada objeto ele tem 6 personagens. Então, se fosse para responder só objeto e personagem, seriam 30 combinações possíveis, tá? Aí para cada uma dessas 30 você tem 9 cômodos. De forma que isso daqui vai dar 270 respostas. Eu tô com problema para escrever, pessoal. Eu tô meio burro. Respostas distintas, tá? E aí basicamente vai ser isso. Você tem 270 respostas. Espera aí que vai dar erro aqui, ó. Olha só que bonito. Tá selecionada a ferramenta de geometria ali, de formas perfeitas. Então você tem 270 respostas distintas e você tem 280 alunos. Logo, você tem 10 alunos a mais. Então a resposta vai ser a letra A. Como tem mais aluno do que resposta, com certeza o jogo vai acabar em algum momento. Questão 3. Um time de futsal composto por 10 jogadores é necessário escolher um capitão e um suplente para representar a equipe nos jogos. Quantas combinações distintas desses dois representantes podemos ter? Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos então 10 jogadores. E aí nós temos que escolher um capitão. E também temos que escolher um suplente. E aí a pergunta é de quantas formas, quantas combinações distintas eu posso ter para poder escolher os representantes. Mesma história. Vou tomar uma decisão. A primeira vai ser qual vai ser o meu capitão, tá? E aí, capitão, eu posso escolher qualquer um dos 10 jogadores. Então eu tenho 10 possibilidades. Aqui eu vou voltar com a palavra opções. Aqui eu tenho 10 opções. Certo? A minha segunda decisão vai ser o suplente.
Aqui é importante destacar que eu não posso utilizar a pessoa que eu já escolhi como capitão, tá? Então aqui eu passo a ter só 9 opções. E eu vou colocar aqui, ó. Não pode ser o capitão. Por isso que são 9, tá? E aí, pelo PFC, mais uma vez, para cada um dos 10 capitães que eu posso escolher, eu vou ter 9 suplentes, e aí vão dar 90 combinações. Beleza? E aí é isso. Então da letra C. Espera aí que minhas letras começaram a voar aqui no final, não sei porquê. Aí. Pronto. Então é isso, tá? Agora vamos de questão 4. Em um sorteio, são quantas questões? Deixa eu ver. São 5. São 5, né? Então beleza, só para não me perder aqui. Em um sorteio para uma competição, temos duas caixas com 4 nomes de times cada uma. Sabendo que para definir os jogos retira-se um nome da primeira caixa e depois um outro da segunda, responda. Letra A. Quantos confrontos distintos podemos ter no primeiro sorteio? Então vamos lá, ó. Vamos destacar aqui que você vai sortear. Então você tem duas caixas com 4 nomes de times cada uma, tá? E aí para a gente poder fazer o sorteio, você retira o nome da primeira caixa e depois você retira outro nome da segunda, tá? Então, qual que vai ser a nossa história aqui? Quantos competitivos posso ter no primeiro sorteio? Então você tem que pensar, olha só. Pensando nessa ideia, nós temos então é, a primeira, eu vou chamar de primeira decisão aqui, né? Vou colocar aspas não, porque realmente é uma decisão. Tem que decidir qual que vai ser o time que vai vir da primeira caixa, tá? Então vai ser o time da primeira caixa. Então, nesse time, nesse momento eu tenho 4 opções. Certo? Na hora que eu for tomar a minha segunda decisão, que aí é qual time que vai vir da segunda caixa, eu também tenho 4 opções, porque eu vou tirar da outra caixa, tá? E aí, de forma que pelo PFC, mais uma vez, o meu confronto vai ser definido como, para cada um dos 4 times possíveis de tirar da primeira caixa, eu tenho 4 possibilidades para tirar da segunda. Isso aqui vai me dar um total de 18 confrontos distintos. Pessoal, o procedimento ele é repetitivo, tá? Eu tô tendo cuidado de fazer assim, porque tem gente que faz com a questão de você montar uns tracinhos. É interessante também, mas a princípio eu quero mostrar para vocês desse jeito, tá? Aí depois de retirados, então aqui ó, depois de retirados os nomes dos 2 primeiros times, quantos confrontos podemos ter agora? Então assim, eu já tirei os nomes do, nossa, ficou ótimo isso aqui, né? Eu já tirei os nomes para o primeiro confronto. Então eu vou vir aqui, ó. Nesse caso, a minha primeira decisão continua sendo o time da primeira caixa, só que nesse caso eu passo a ter 3 opções. Por que 3 opções? Porque um time
já foi escolhido. Então aqui eu já não tenho mais a questão de usar 4 opções. O mesmo é bom que agora eu... Deixa eu só descobrir se eu fiz line aqui ou não. Não, tá tranquilo. Segunda decisão seria o time da segunda caixa. E eu também tenho 3 opções. Isso porque... Espera aí que tá com tamanho 11. Tá levemente maior. Mesmo motivo. Um time já foi escolhido. E aí, pelo PFC, eu tenho 3 opções na primeira caixa, 3 opções na segunda, aí vão ficar 9 confrontos distintos. Ok? Ele traz uma terceira condição agora, supondo que um time da segunda caixa tenha sido excluído da competição pela federação. Quantas serão as possibilidades de confrontos agora? O procedimento vai ser o mesmo, tá? Então, a primeira decisão que a gente vai tomar aqui vai ser o time da primeira caixa, tá? Então, o time da primeira caixa continua tendo 4 opções. Só lembrando, né, que aqui ele falou primeiro sorteio, tá? Segunda decisão seria o time da segunda caixa. E aqui eu tenho 3 opções. Vou colocar a observação aqui, né? Porque um time foi excluído, tá? E aí, pelo PFC, mais uma vez, eu tenho 4 opções para o primeiro time, 3 opções para o segundo, e aí vão dar 12 confrontos distintos. Pessoal, a ideia da aplicação disso aqui é simples, né? Não tem muito mistério, não. E aí fica desse jeito, tá? Vamos para a última questão agora. Questão 5. Um cliente solicita a uma empresa de ornamentações um total de 30 conjuntos de mesas ornamentadas. Porém, este cliente exige que cada conjunto de mesa seja diferente entre si. Sabe-se que um conjunto de mesa é composto por mesa, forro de mesa e ornamentação. Vamos destacar isso aqui, ó. Então, primeira coisa que ele pediu, então, o cliente solicitou 30 conjuntos de mesas, tá, ornamentados, e ele quer que cada conjunto seja diferente entre si. E aí foi informado. O conjunto tem mesa, forro de mesa e ele tem também a ornamentação. E aí, nesse caso, o que está dizendo aqui é que a empresa tem 3 modelos de mesas, 3 modelos de forros e tem 2 tipos de ornamentações. Analise a situação e responda. Então, a pergunta na letra A é: a empresa conseguirá atender o cliente sem que haja necessidade de novas compras de mesas, forros ou ornamentações?
justifique com cálculos. Então, olha só. Se a gente for olhar aqui, agora eu vou abandonar aquele negócio de decisão. Vocês já entenderam a história, né? Então, ele tem que escolher um conjunto que vai ter mesa, forro de mesa e vai ter ornamentação. E aí, pelo que foi informado ali, ele tem 3 opções de mesa. Temos 3 opções para o forro da mesa, tá? E temos 2 opções para ornamentação. De forma que se você for usar o PFC, você vai ter 3 opções na primeira. Para cada uma dessas 3 você tem outras 3, então você tem 9. E para cada uma dessas 9 você tem 2. Ou seja, você tem 18. Eu estou fazendo aqui embaixo, mas eu vou deixar esse espaço aqui para a resposta, né? Então, pelo PFC, são 3 vezes 3 vezes 2. Então, ela tem 18 combinações, 18 conjuntos, né? Então, você tem 18 conjuntos. Como o cliente exigiu 30, e que é importante destacar, né, que são, deixa eu só voltar aqui, que é importante falar que são conjuntos distintos, né? Não são quaisquer 18, são 18 distintos. Como ele pediu 30, então a empresa não conseguirá. A empresa não conseguirá atender o cliente com o que ela tem, né? Então, assim, com o que ela tem não tem como. Aí vamos olhar. Letra B. Caso não seja possível, calcule qual é a quantidade mínima. Então, ó, vamos lá. Ó, quantidade mínima a ser acrescentada nos forros, tá? Então, ele vai manter a quantidade de mesa, a ornamentação, ele só vai mexer no forro. Então, aqui, ó, se a gente for olhar para a mesa, eu continuo tendo 3 opções. No forro, e aí eu vou colocar X opções, tá? Vou descobrir quantas que eu quero, tá? E na ornamentação, eu tenho 2 opções. Na hora de eu aplicar o PFC, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 opções para a mesa, X opções para o forro e 2 opções para ornamentação. Isso daqui, eu coloquei igual, mas isso tem que ser pelo menos, então é maior que ou igual o 30. Então tem que dar pelo menos 30, que é o que o cliente pediu. De forma que isso daqui para a gente vai ficar, então, 3 vezes 2 são 6. Então fica 6x maior que ou igual a 30. Então o x tem que ser maior que ou igual a 30 sobre 6. Ou seja, o x tem que ser maior que ou igual a 5. Então, na verdade, o que ele precisa aqui são de 5 forros. Só que aí ele está perguntando quanto que eu tenho que acrescentar. Lembra que ele tem 3, tá? Então a nossa resposta aqui vai ser basicona.
serão necessários, olha só, serão necessários, no mínimo, 5 forros, 5 modelos, né? 5 modelos de forro de mesa. Como a empresa já possui 3 modelos, devem ser acrescentados quanto, pessoal? 2, né? Ok? E era isso. Essa questão era simplesmente isso. E aí, essa foi a nossa semana 5. Eu particularmente gosto muito desse conteúdo, tá, pessoal? Eu não... É uma matéria que eu gosto bem, acho legal. E esse comecinho dela é bem tranquilo. Então, se você gostou, deixa o gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe com os amigos, pode ser que alguém esteja precisando dessa ajuda aqui. E eu aguardo vocês na próxima. Valeu!